Vamos embora, pessoal. Palpites de quinta-feira aqui no canal do Quero Apostar. Hoje temos dois jogos da Premier League, dois jogos do Campeonato Paulista. No dia de ontem a gente trocou bastante ficha aí com as casas, ficou um pouquinho negativo. A gente ganhou aqui no empate no do Aston Villa, mas perdeu no dupla chance, 0,75 na verdade da equipe do Leicester. Ganhamos no mais de 2,5 gols aqui do Newcastle, ganhamos também no Arsenal, mas o golzinho no final aqui do Bolonha deu a derrota pra gente na vitória da Inter. O jogo do Bochum a gente não fez nada, ganhamos no mais de 2,5 gols aqui, os gols do Bayern saíram antes, um gol no último lance para tirar o Green no jogo do Werder Bremen e o Novo Horizontino não conseguiu vencer a Ponte Preta, mas esse jogo teve um expulso, então a entrada aqui foi abortada e no jogo do Guarani a gente perdeu a nossa bet. Então ficamos um pouquinho negativo aqui, vamos embora passar para vocês as dicas desta quinta-feira e você vai conferir tudo depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tico Naranjo aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Ipswich contra o Brighton. O Ipswich está aqui brigando contra o rebaixamento. É curioso que os três times que subiram, né, da segunda divisão, no momento estão brigando aqui contra o rebaixamento. O Ipswich está um pouquinho à frente do Wolverhampton, né, que perdeu hoje para o Newcastle, está numa situação bastante complicada. E o time conseguiu melhorar bastante o seu nível de atuações recentes. Não à toa, vem invicto aqui há 3 partidas. Perdeu só de 1 para o Arsenal. A maior derrota recente aqui foi para a equipe do Newcastle. O time conseguiu também vencer o Wolverhampton. Vendeu caro também o jogo para o Bournemouth. Então, assim, o nível de atuação do time está melhorando bastante aqui. E é uma equipe que pode, sim, sobreviver, até porque tem outras equipes que estão jogando mal. Acho difícil, tá? Porque o time tem limitações técnicas. Mas é claro que o nível de atuação da equipe, que manteve muito a base da temporada passada, parece que agora está um pouco mais competitivo. O time conseguiu uma vitória aqui relevante diante da equipe do Chelsea, num jogo onde tomou muitas finalizações, conseguiu buscar um empate diante do Fulham que parecia bastante improvável. No jogo da Copa da Liga Inglesa venceu por 3-0 e para o confronto de hoje aqui o time vai num 4-2-3-1 com o Delap sendo principalmente de frente. Baixa relevante aqui fica por conta do Hutchinson, o Omari. O Brighton, por sua vez, chega numa sequência aqui de invencibilidade quase, né, nos últimos 10 jogos, mas é um time que empata demais as suas partidas, né? No momento aqui são nada mais ou menos do que 6 empates nos últimos 10 jogos, com 2 derrotas e também 2 vitórias. A última na Copa, um 4-0 aqui diante da equipe do Norwich, e foi essa vitória que faz com que o time chegue com bastante confiança aqui para essa partida, para poder ter o melhor desempenho. A lista de desfalques ainda segue com muitos jogadores como dúvida, então eu acho que o Brighton pode ter um pouquinho de dificuldade. Além disso, o time joga o pior fora dos seus domínios, né? É um time que tem muita dificuldade quando joga fora de casa, e apesar dessa vitória aqui na Copa, o time praticamente não venceu ninguém, só o Bournemouth e também a equipe do Newcastle. Eu acho exagerado essas cotações pro Brighton, o nível de jogos do Ipswich está sendo muito melhor e o time tem boas condições aqui, principalmente nos jogos em casa, na minha visão, de segurar um Brighton que tem muitos desfalques, principalmente no lado ofensivo. Então o Ferguson tá fora, o Rutter vai ser o titular, o Elber que também não está na prévia aqui, João Pedro está como dúvida, além do Dunk e do Igor Júlio. Então vou recomendar para vocês aqui o mais um da equipe da casa. Se perder por um gol, a aposta ainda é reembolsada, só se perder por 2 ou mais é que a gente toma um head nesta partida. No segundo jogo a gente tem o Manchester United vencendo o Southampton. O time chega com moral aqui após a classificação diante da equipe do Arsenal nos pênaltis, mas é bom lembrar que o time já está aqui há 6 jogos sem vencer e só venceu 2 dos últimos 10, um pela Champions. Então a última vitória do United foi ainda no ano passado. O time perde muitos jogos aqui, são 6 últimos 10 com derrotas, os últimos 3 em casa, inclusive. O time perdeu seus jogos e muitas vezes o ataque passa batido. Outro ponto relevante é que o time está com um desgaste por conta de um jogo que foi para prorrogação e isso pode pesar num confronto diante da equipe do Southampton. Além disso, né, tem que botar também as baixas dessa equipe, como o Mason Mount, o Lindelof, o Dalot e o Rashford é dúvida para este confronto. O Southampton, por sua vez, é um time que tem muita fragilidade também, um time que perdeu a maioria dos seus jogos recentes aqui, mas conseguiu uma boa vitória diante da equipe do Swansea por 3-0 e a ideia agora é transportar esse resultado e essa confiança para os jogos dentro de casa. O Southampton tem muita limitação, mas, cara, eu simplesmente não consigo comprar o Manchester United como um grande favorito aqui, pelo fato do time não estar vencendo seus jogos em casa, pelo fato de não estar vencendo por larga margem, pelo fato de ter problemas ofensivos. Então, mesmo quando o Southampton, o time pode ter um pouco de dificuldade. O handicap do Southampton aqui está muito esticado. Eu vou recomendar o mais 2 do Southampton aqui,
Se perder por até 2 gols, a aposta, por 2 gols a aposta reembolsada, 1 ou 0 o empate, né? O vitória é tudo nosso. Só se perder por 3 ou mais que a gente toma um head. O United não tem tido um desempenho tão forte assim para poder golear. Pode acontecer porque o Southampton tem sim as suas limitações, mas pode pintar uma zebrinha aqui também. No jogo do Água Santa contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, a gente tem um time que está buscando, né, um calendário para poder conquistar uma vaga para a Série D, já que ele não conseguiu no ano passado. Trouxe muitos jogadores, é muito comum dos times do Campeonato Paulista trouxerem, porque é uma vitrine, é um campeonato muito importante. Então os jogadores eles vêm aqui em busca de uma projeção, só que o Água Santa deve ter, apesar de alguns reforços, o mesmo time que estava jogando na temporada passada. O São Bernardo, por sua vez, joga a Série C, também trouxe alguns jogadores para poder conquistar um bom desempenho, alguns veteranos. O time também não é muito forte, tá? Mas aqui a gente tem um favoritismo que é quase muito por conta do fator casa. Vou recomendar o dupla chance do São Bernardo aqui, porque além de eu achar mais time, é uma equipe mais estruturada e que tem um conjunto melhor. E acho que o confronto aqui que está muita cotação de favorito por conta do fator casa, eu não sei se isso vale tanto não. No jogo do Bragantino contra o Corinthians, a gente tem aqui um time que escapou do rebaixamento na Bacia das Almas, que contratou já alguns jogadores interessantes, contratou o Isidro Pitra, e o Bragantino tendeu a reforçar o seu elenco para poder disputar o Campeonato Paulista, onde ele pode ir longe, como ele costuma ir. E o time vem numa sequência aqui de 2 vitórias, né? Mas vai ser a sua estreia nesta temporada. A prévia tem os principais jogadores da equipe, com alguns reforços ainda, então eu acho que o Bragantino vem muito forte. Ao contrário do Corinthians, que apesar da sequência ser absurda aqui de vitórias, tende a poupar e com reservas aqui por conta de um calendário muito puxado. O treinador já disse que vai mesclar os seus jogadores, vai com a grande maioria das reservas aqui, então acho que o favoritismo vai pro lado do Bragantino, até porque, mesmo em condições do times titulares, o Bragantino é uma pedrinha no sapato da equipe do Corinthians, né? Nos jogos em casa, o time venceu aqui 1, 2, 3, perdeu aqui pela Sul-Americana, mas devolveu na volta aqui. E então o Bragantino tem um favoritismo na minha visão para poder pegar o empate anula. E a minha dica para essa partida aqui, empate anula Bragantino contra um Corinthians, que vale lembrar que vai bastante reserva. Para poder finalizar, a gente tem Santos e Mirassol, 2 equipes que vão disputar a Série A, que retornaram ao campeonato. O Santos tem muitos reforços no lado ofensivo, tem alguns jogadores que ainda não vão poder estrear, como o próprio Tiquinho Soares, meu xará, mas o Soteldo voltou muito bem e a tendência do Santos é fazer um bom campeonato. A torcida, como não disputou nada no ano passado, já quer um bom desempenho no Campeonato Paulista. O jejum do Santos já é muito grande, aliás, essa competição. Então o Santos entra com muita gana de fazer um bom campeonato. Pedro Caixinha, que treinou recentemente o Bragantino, é o treinador, mas é um treinador que, na minha visão, tem algumas coisas limitadas, então o Santos não é uma super máquina aqui, não. Agora, o Mirassol já tá naquela receita de time para ser rebaixado, né? Contrata um monte de veterano bagre para poder fazer mídia, mas o desempenho dos caras é muito abaixo. Cara, David Braz já era, putz, tem o Reinaldo também, é brincadeira. Então, assim, com todo respeito, esses veteranos do Mirassol aí, o que eles vão fazer no máximo na divisão é colocar o time de volta na segunda divisão. O time tem muitas limitações também, mas teve uma defesa interessante na temporada passada e um ataque produtivo. Isso pode se manter nessa temporada. Mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo muito movimentado, um jogo de 2 times aqui que vão propor o jogo. Não acho que vai ser um jogo muito destrutivo, não. O Santos é uma equipe que busca o gol e que dá espaço aos seus adversários, então eu vou, cara, buscar mais de 1,5 gols aqui nesse jogo, tá? Pode ser que eu me estrepe com um 0 a 0 muito feio de se ver, mas eu acho que tende a ser um jogo mais movimentado, 2 equipes que entram com ganas de vitória aqui, de mostrar serviço nesse campeonato, com jogadores de qualidade e um pouquinho desentrosados pelas férias e tudo mais. Pode ser um jogo com mais espaços, então eu vou recomendar gols aqui neste confronto. Esses são os meus palpites para esta quinta-feira e eu pergunto aos senhores quais os seus, beleza? Comente aqui e amanhã a gente volta com mais uma dica, se Deus quiser, mais cedo. Tô conseguindo gravar aqui um pouco mais tarde, muita correria por aqui, mas vamos que vamos, tô entregando um pouquinho antes. Essa é sempre a ideia. A gente se vê no próximo vídeo que eu falei. Um forte abraço e boas apostas.